Então, gente, a Natália chegou aqui nessa live porque nós, da equipe do Contos Acadêmicos, recebemos muitas perguntas sobre Plotino, né, na nossa caixinha de perguntas, quando a gente abre ali no Story. E uma das pessoas, inclusive, perguntaram por que Plotino, que é uma figura tão importante na filosofia ocidental, não consta da nossa lista de filosofia. E nisso a gente acabou. Eu lembrei da Natália, né? Porque a Natália é uma pessoa que estudou bastante Plotino, foi muito influenciada por Plotino e tem essa experiência, né? Desde Plotino, do estudo de Plotino, que a levou até a conversão ao cristianismo. Então a gente resolveu convidar a Natália para falar um pouco de Plotino, quem é Plotino, quem foi Plotino e quem foi Plotino para ela, especialmente, né? Como que se deu essa experiência dela com esse estudo até a conversão. A Natália é ortodoxa, inclusive eu também sou ortodoxa e a gente se conheceu na igreja, né? Primeiramente numa palestra numa universidade, depois a gente acabou se conhecendo melhor na igreja. E aí eu vou deixar a Natália um pouquinho com vocês. E aí vocês podem preparar algumas perguntas, principalmente vocês que acompanham o Contos Acadêmicos e têm essas dúvidas sobre Plotino, coloquem essas perguntas aí nos comentários que eu vou tentar selecionar algumas para a Natália responder, certo, pessoal? E aí eu te dou a palavra, Nath. Tá bem. Em primeiro lugar, vou começar então com por que Valéria me consultou na lista, se ela sabe que o Plotino deveria constar ou não nessa lista do Contos Acadêmicos. E eu disse que penso que o Plotino não é um filósofo geral, assim, em que sentido? Porque a filosofia de Plotino, ela tem um fim espiritual. Então, Plotino não é um filósofo livresco, no sentido que você vai estudá-lo para adquirir educação, muito menos um filósofo propedêutico. O que eu falo de propedêutico? Aquilo que vai te preparar para iniciar na filosofia. Então, Platão já é um filósofo que escreveu em diálogos. E os diálogos são propedêuticos. Em que sentido? Você não precisa ser alguém experiente, você não precisa dominar absolutamente a filosofia, os conceitos, a analítica, o método dialético e tudo mais. Porque o Sócrates está dialogando com pessoas comuns. Então, o Sócrates está dialogando com escravos, o Sócrates está dialogando com um poeta, o Sócrates está dialogando com um político, com um sapateiro, com as pessoas comuns. E Platão teve realmente esse intuito. É claro que há uma divergência, por exemplo, aliás, você olhar o Parmênides, que é um dos diálogos platônicos. O Parmênides é um diálogo que as pessoas que estão presentes são filósofos por excelência. Então tem ali o Parmênides, que é aquele pré-socrático que diz o ser é, e o não ser não é e não pode ser. E o Zenão, que ficou famoso por aquele paradoxo de Zenão, né? Que a gente não poderia se mover porque a distância entre um ponto e outro é infinita. Então, entre o 1 e o 2, por exemplo, existe 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você chega no 9, volta sempre o 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9 e assim vai. Então, esse diálogo é realmente um diálogo mais difícil. É diferente de uma apologia, do Fédon, de todos esses diálogos iniciais. Mas, de forma geral, a gente pode dizer sim que o Platão está preparando as pessoas para o caminho da filosofia. É diferente do Plotino, que vai escrever as Enedas, né? Até perguntam, qual é o livro de Plotino para ler? Não, ele só tem um único livro, que é as Enedas, que são divididas em várias partes. Mas o Plotino, ele é um autor muito complexo, e mais do que complexo, ele tem um projeto filosófico que é um projeto de ascensão até o uno. Então, não é um projeto para uma pessoa que não está ligada a uma vida espiritual, não é uma leitura como as categorias de Aristóteles. Quando você vai ler as categorias de Aristóteles, você está aprendendo a lidar com ciências, a lidar justamente com isso, com categorias para o conhecimento, do que é uma substância e do que são os acidentes.
Mas você não precisa ter uma vida ascética, você não precisa passar por um processo de purificação para compreender tudo aquilo. E Plotino, muito mais forte do que outros filósofos, ele tem ali na filosofia dele um modo de vida. Um modo de vida. Você precisa ter todo um caminho ascético. Inclusive, por exemplo, um dos seus discípulos, que é o Porfírio de Tiro, escreveu o De Abstinente, a obra da abstinência, que era sobre a abstinência de carne. Então, os neoplatônicos, eles tinham tanto modo de vida ascético que eles estavam discutindo sobre a alimentação. Como é que um filósofo deve comer? E ali ele falava de uma abstinência de carne. Como é que o filósofo deve se portar? O filósofo deve ir para uma guerra? Não deve? Todas essas questões estavam incluídas no neoplatonismo. Então, o neoplatonismo é um modo de vida, não é uma obra livresca que você vai ler para adquirir erudição. Mas você vai ler porque você quer se purificar, desvelar o ser e estar em comunhão com a realidade tanto quanto possível. Então, de início, essa é a minha resposta para por que não acho que o Plotino deve estar em uma lista geral de filosofia. Para iniciantes, inclusive, né? Que a nossa lista, ela leva em conta que a pessoa que está seguindo ela está seguindo desde o início, né? Como uma pessoa que não tem nenhum tipo de cultura filosófica. Fora também que essa obra, como tu comentaste, a obra de Plotino, ela é muito extensa. E colocar ela, inserir ela dentro de uma lista assim, não é tão simples como escolher alguns livros de outros autores, né? Como a Natália falou, Plotino tem apenas uma obra, né? Agora, Nath, eu lembro que tu falaste que essa experiência que tu tiveste nesse estudo de Plotino teve as suas fases, e a primeira fase foi, né, uma fase de encantamento, e com o tempo tu foste percebendo algumas carências, né, algumas faltas, toda essa experiência te acabou levando à conversão ao cristianismo. Conta pra gente como que se deu isso na prática. Tá bom. Então, na minha prática, minha história de vida foi assim, eu inicialmente estudava filosofia moderna e contemporânea. Então, apesar de hoje a minha vida de estudos estar voltada à filosofia clássica, faço um mestrado em Platão, para quem ainda não acompanha o meu trabalho e está vindo pelo Contos Acadêmicos. Mas nem sempre foi assim. Na minha adolescência, eu lia realmente os contemporâneos, por exemplo, Nietzsche. Eu era uma grande leitora do Nietzsche. Sim. Até que, ao entrar na Faculdade de Filosofia, na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Recife, aos 17 anos, eu ouvi de um veterano que ninguém vai entender os próprios problemas modernos sem a tradição. Porque para você compreender realmente um problema, não basta você pegar o estado atual da questão. Você precisa entender a sua gênese, ou seja, como é que aquele problema surgiu, o seu desenvolvimento histórico, os seus percursos, as dificuldades encontradas e, finalmente, as soluções, se é que há soluções, porque há problemas na filosofia que a gente não tem realmente uma solução cabal. Mas, de todo jeito, você precisa ter conhecer esse percurso para realmente dominar. Porque senão você vai ter uma visão muito superficial, uma visão às vezes restrita ao espírito do tempo. Porque há coisas que eram muito claras para as outras épocas e que não são para as nossas. Por exemplo, a unidade do mundo. Se você pegar os antigos, por exemplo, um Platão, um Plotino da vida, era muito claro a unidade. Hoje em dia a gente parece caminhar mais para o caminho oposto, ou seja, para um relativismo, um subjetivismo. As pessoas não conseguem mais olhar para o mundo e ver ali um monismo, ver ali uma unidade. E para os antigos há. Então, a gente precisa desse percurso tanto para conhecer a história dos problemas, quanto também para não ser escravo do nosso tempo. E ouvindo isso, eu levei esse conceito tão a sério que deixei de lado todas aquelas minhas leituras modernas e contemporâneas
e fui realmente estudar a filosofia desde os filósofos pré-socráticos. Então, comecei pelo Tales de Mileto, tive uma grande paixão por Anaxágoras, que inclusive é um dos autores que vai falar pela primeira vez de um conceito que vai ser muito caro para o Plotino e também para o Platão. Platão, inclusive, comenta sobre ele, né? Porque ele vai desenvolver o nous. O Anaxágoras ele vai falar de um nous, ou seja, um intelecto, que não pertence ao homem. Normalmente, quando a gente fala de razão, quando a gente fala de intelecto, a gente associa logo a algo discursivo, a algo humano, mas o Anaxágoras está falando de um intelecto do próprio mundo, que é aquilo de você olhar para o mundo, olhar para o cosmos e ver ali uma ordem. Aliás, esse é o sentido da palavra cosmos, né? Um todo ordenado. Então, você olha para a natureza e não vê um caos, você vê a ordem. E, então, isso no Anaxágoras realmente me chamou a atenção. E aí eu fui seguindo, até chegar no Platão, passei um pouco ali no Aristóteles e, finalmente, cheguei ao Plotino. E quando eu cheguei ao Plotino, eu realmente senti uma forte conexão espiritual e intelectual com ele, porque parecia que Plotino tinha uma alma muito semelhante à minha, ou pelo menos a minha alma no estado, naquele momento. Porque eu tinha uma tendência gnóstica, por assim dizer, que não é saudável. O próprio Eric Fögling, que foi um autor que eu trabalhei bastante com Valéria, está falando aqui com vocês. Quem perdeu a apresentação dela é a Valéria, que está aqui acima. A gente trabalhou junto. O Eric Fögling, ele fala dos problemas do gnosticismo, porque o gnosticismo ele é uma negação daquela passagem do Gênesis e viu que era bom. Então você começa a negar a matéria, você começa a negar a criação. E eu tinha essa tendência, eu tinha realmente uma tendência a buscar um intelectualismo muito forte, um transcendente muito forte, e negar a imanência, negar esse mundo que aqui vemos, que tocamos, que cheiramos, que sentimos. Então, bem, e o Plotino, ele falava desse uno, ele falava com essa transcendência tão forte que eu me sentia totalmente voltada a ele, sabe? Até que, então fui lendo as obras de Plotino, até que para mim, a filosofia sempre foi um modo de vida. Acho que essa também é a postura do Contra os Acadêmicos. Ou seja, não estamos aqui simplesmente buscando uma boa erudição. Por mais que a gente queira ser inteligente, a gente quer ser inteligente para lidar com as coisas da vida de uma forma sóbria e para a gente se unir aos primeiros princípios. Exatamente. E não ser inteligente simplesmente para ir vomitando cultura, vamos dizer assim. Então, por estar envolvida nesse espírito, e vendo a filosofia como modo de vida, que aliás é o que diz o Pierre Hadot, que é um grande comentador francês da filosofia clássica, ele tem um livro chamado Filosofia Antiga, a filosofia antiga e os exercícios espirituais, e tem a filosofia antiga como modo de vida. Ele vai dizer isso, que nós precisamos também de uma prática, nós precisamos levar isso de forma integral, converter todo o ser ao conhecimento e não apenas parte. E através da leitura do Plotino eu estava sentindo isso, que eu estava simplesmente agindo ali com a razão e não com todo o meu ser, com todo o coração. E uma das razões era a falta de um mestre mesmo. Não no sentido acadêmico, de alguém que fosse me auxiliar a ler periódicos, a ler artigos e a escrever artigos e escrever livros, mas alguém que fosse me ensinar a levar aquilo a cabo, de realmente ter essa passagem de uma tradição neoplatônica. Eu não tinha isso, nem era pagã, porque eu tenho na minha família um histórico ligado à religião abraâmica, então nem era pagã. Então, realmente, o neoplatonismo, por mais que me encantasse em sentido do meu intelecto, não no sentido do nous plotiniano, mas intelecto como a gente concebe hoje, ou seja, como razão, utilizando um termo mais próprio, apesar da minha razão estar encantada e direcionada àqueles textos, a minha vida não estava conectada àquilo. Então, eu decidi estudar aqueles que se influenciaram por Plotino, mas cuja filosofia eu pudesse praticar. E assim encontrei os pais da igreja, os padres dos primeiros séculos. Foi assim que cheguei até a patrística, não como cristã,
mas como uma estudiosa. E à medida que eu ia lendo aqueles textos, e aí eu li, por exemplo, Santo Agostinho, As Confissões e a Cidade de Deus, foram obras muito importantes para mim. Minha pesquisa no PIBIC, que é o Projeto de Iniciação Científica, e, consequentemente, a apresentação no CONIC, que é o Congresso de Iniciação Científica, foi sobre a recepção de Platão na Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, eu estudava ali essa conexão entre a antiguidade e a antiguidade tardia e o cristianismo dos primeiros séculos. E aí, estudando isso, eu comecei a ver que eu concordava com tudo que esses autores cristãos diziam. E principalmente, aí, assim, Agostinho, ele teve uma influência mais biográfica, porque Agostinho, ele é o modelo do pecador que se converte. Então, todo mundo que já passou por um período fora da igreja acaba ficando Sim, encantadíssimo com as confissões, né? verdade. E é uma, e é É, uma obra que dá esperança. Você fica pensando, meu Deus, eu com todos esses pecados, é. você se sente totalmente afastado da igreja. E de repente você vê um santo que vai contando a sua própria história, desde ali do roubo das peras, que o Santo Agostinho conta, né? Que ele queria roubar as peras lá só pelo prazer de roubar, até toda aquela outra história do Agostinho, mas enfim, isso aí é outro assunto. Não, se eu fosse falar disso, não ia dar mais, mas o Agostinho tem esse peso biográfico, esse peso ali das confissões, mas filosoficamente o autor que mais pesou para mim foi o Dionísio Areopagita, o padre da igreja também, e que ele foi muito influente porque ele também é visto como um neoplatônico, de forma equivocada, uma discussão, porque a gente chama o Dionísio Areopagita como pseudo-Dionísio. Mas a gente começa a ver indícios de que ele não é o pseudo-Dionísio, mas é o próprio Dionísio convertido por Paulo, pelo apóstolo Paulo, lá no Areópago. E isso é uma discussão séria. Parece que não, mas é uma discussão séria, principalmente quando a gente fala sobre neoplatonismo, porque se Dionísio for muito mais tardio, isso significa que ele foi realmente influenciado pelos neoplatônicos. Ele teria vindo, inclusive, depois do Amônio Sacas, que foi o Professor. pai, assim, do neoplatonismo. O professor de E se a Plotino, gente... no caso. Isso. E se a gente diz que não, que Dionísio é o convertido por Paulo, quer dizer que ele é antes de todos esses. Então, até ter entrado nesse tipo de discussão da data desse pai da igreja, foi importante para a minha conversão. Para ver que o cristianismo não é uma cópia vulgar do neoplatonismo. Por exemplo, como vai defender o Nietzsche ali, o cristianismo como um platonismo para o povo. Então, a princípio, se você considerar o Dionísio depois, você pode pensar assim, que o cristianismo seria uma vulgarização do pensamento neoplatônico. Mas não, a partir disso, desse tipo de discussão, foi que eu fui me abrindo cada vez mais para o cristianismo e vendo também a sua sofisticação, inclusive conseguindo me limpar de preconcepções a partir da nossa cultura que eu tinha do cristianismo. Por exemplo, aquela ideia de um Deus ligado, por exemplo, à existência. Tem um livro de um comentador que segue essa tradição que diz: Deus não existe, por isso rezo para ele todos os dias. Por quê? Porque a existência não é algo que tem a ver com Deus. Deus é supra-substancial, que é o que o Plotino vai falar do Uno também. Ou seja, ele está além da própria substância. Ele não tem nem substância porque ele está além disso. Então, o Criador do ser transcende o próprio ser, sabe? Então, a partir disso, eu pude ir me convertendo. Mas, assim, saindo um pouco da minha história, indo para esses aspectos mais técnicos, o que eu pude ver, assim, de uma semelhança entre o neoplatonismo e o cristianismo que fez com que eu me aproximasse de mim? É, por exemplo, a teologia negativa, que é algo que vai ser tão caro no Plotino e também em certas correntes do cristianismo. Até porque quando a gente fala de cristianismo, a gente tem várias escolas de interpretação. A gente tem, por exemplo, escolas mais alegóricas, como a escola de Alexandria, que vai ter ali, vai ser herdeira do judeu Fílon de Alexandria.
e vai começar a ver todos esses aspectos simbólicos e alegóricos da Bíblia, desde datações. Então, por que que foi 40 dias no deserto? Por que que foi 3 dias, 7 dias de criação? Enfim, ele vai estar dialogando desde os números até os elementos, sei lá, o que que significa uma montanha, o que que significa uma gruta, todos esses elementos mais alegóricos, até escolas menos alegóricas, como a escola de Antioquia. Depois, se a gente for para a Idade Média, a gente vai ver um outro tipo de discussão ali no tomismo. Então, enfim, no cristianismo a gente tem várias linhas de interpretação, mas tem realmente essa linha que se aproxima mais do neoplatonismo, seja porque ela foi influenciada, seja porque influenciou, isso já é uma outra discussão, mas o fato é que ela vai ter essa questão com a teologia negativa. O que é teologia negativa? É que normalmente, quando a gente vai ser conduzido a Deus, sem uma grande assim, penetração numa via cética, numa via mais contemplativa, numa via mais noética, que é o que chamo. Qual a diferença entre o nous e a razão? O nous, ele é um intelecto não discursivo, mas supradiscursivo. Porque a gente costuma associar o discurso verbal como algo super intelectual. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui falando, eu falo, sei lá, por 1 hora, poderia falar por 2, 5, 10, enfim. Quantas horas fossem, e vocês poderiam começar a achar, nossa, como a Natália é inteligente, como a Natália é isso, como a Natália é aquilo. Mas não necessariamente, porque pode ser que todas essas palavras que eu esteja falando não estejam dentro do meu ser. Que eu não consiga contemplar essas realidades que eu estou falando aqui, mas que eu simplesmente li no livro e que não está dentro do meu coração. Então, o discurso, ele ainda é um meio termo, uma metáxi, para utilizar um termo grego, um intermédio entre o sensível e o inteligível. E ele tem aspectos sensíveis desde a minha própria expressão. Então, por exemplo, minha voz. Minha voz é vibração de corda. Minha voz é vibração de corda. Isso aqui não é a forma. Isso aqui não é a ideia, o eidos platônico. Isso aqui é vibração de corda. Tem tanto isso, quanto também o sentido do que os gregos chamam de fantasma. Fantasma significa imagem mental. Então, imagem mental, no sentido, por exemplo, se você estivesse discussando sobre o ser humano. Quando eu falo sobre o ser humano, eu não estou pegando um ser humano real, por exemplo, Valéria, que está aqui na minha frente, e é ela que está na minha cabeça, mas é uma imagem das várias pessoas que eu já vi. Então, vi Valéria, vi Lázaro, que é outra pessoa do Contos Acadêmicos, vi, sei lá, Tiago, João, Pedro, e a partir das várias pessoas que eu vi, eu formo uma imagem mental. Então, quando eu estou discursando, eu estou lidando com essas duas coisas, com imagens mentais e com essa vibração de corda, ou, no caso, com a escrita, que é até uma palavra, uma coisa material mesmo. Então, seja como for, esse âmbito do falar, essa inteligência discursiva, ela ainda tem essa relação com o sensível. Até porque, mesmo os conceitos metafísicos mais altos vêm do sensível. Por exemplo, as categorias de Aristóteles, a palavra categoria, vem de um termo jurídico. A própria palavra teoria, que significa visão, vem também dessa visão sensível. Agora, a gente usou uma analogia, porque a gente viu que, assim como meus olhos no corpo, vem os objetos sensíveis, vem minha mão, vê aqui que tem um coelhinho, um Cristo Redentor, enfim, essas várias coisas que vocês estão vendo. O homem começou a perceber que os olhos da alma veem as formas. Mas isso surgiu de uma analogia. Agora, os conceitos intelectuais, eles se tornaram metáforas congeladas. Eu congelei isso e dali surgiu esse conceito propriamente intelectual. Mas ele ainda tem esse vínculo com o sensível. Então, o que eu estou buscando aqui não é esse discurso, quando eu vou buscar a metafísica mais alta, quando eu vou buscar a ascensão mais alta. Eu tenho que estar buscando um nível que é supradiscursivo. E esse nível supradiscursivo é justamente a inteligência noética.
e não a inteligência dianoética, que são as palavras gregas dianoia, que é a inteligência discursiva, e o nous, que é a inteligência supradiscursiva. Então, se eu estou lidando com inteligência supradiscursiva, quando eu vou falar de teologia, eu preciso também ir para um nível do discurso que seja supraverbal. E esse nível supraverbal vai ser justamente a teologia negativa, não enquanto coisa mesmo. A teologia negativa não é o fim mesmo, mas é algo que conduz ao fim, que é a participação na vida divina. É a participação na vida divina. Então eu não vou poder nem conhecer o Deus. O Deus, ele está acima do conhecimento. Eu não conheço, eu participo. E daí é que entra o sentido da divinização ou deificação. Então eu vou me tornar divino, não por natureza, no cristianismo, porque a nossa natureza não é divina, a nossa natureza é humana, mas por graça. Deus nos deu a graça de participar de uma vida divina. E aí, onde é que entra, então, a teologia negativa, como eu falei? Não como um fim em si mesmo, mas como um apontar, como um ser conduzido. Porque, ainda assim, mesmo sabendo que Deus é substancial e todas essas coisas, eu preciso, de alguma forma, ser conduzida. Eu preciso conseguir chegar a esse nível de participação. Claro que, em certo sentido, todos participam. Porque justamente porque a gente não tem a existência por a gente mesmo, eu não me criei. Só um louco diria que ele criou a si mesmo. Então, para você chegar num nível solipsista, ou seja, de achar que só você existe, que o mundo é ilusão, e que tudo é uma construção sua, etc., você tem que estar realmente louco. Porque num estado de sanidade é muito claro que não foi você que criou o mundo. Então, que existe Deus, seja no sentido da criação, que é o que vai conceber o cristianismo, seja no sentido da emanação, que é o que vai conceber o neoplatonismo. Então, a gente tem... Os neoplatônicos não são criacionistas, eles são panenteístas. Então, existe aí uma diferença, pouca gente conhece, é um termo que realmente mais pessoas, assim, estudiosas mesmo conhecem. Então, eu vou explicar. A gente tem o criacionismo, o panteísmo e o panenteísmo. O criacionismo, acho que todos aqui já estão familiarizados, porque vivemos, afinal, em uma cultura cristã. Mas temos o panteísmo, eu acho que também, porque de certa forma ele está no imaginário popular, principalmente considerando um certo aumento na nossa geração jovem, do paganismo, né? A gente tem, claro que de forma muito tímida, mas a gente tem um retorno do paganismo, seja por vias feministas que começam a entrar nessas coisas de Wicca, de, enfim, esses cultos a essas deusas e de sagrados femininos, etc. Sim. Seja por uma... Quer falar, Valéria? Não, só concordando. Tô lembrando aqui também do Vegas, da cultura vegan e tudo isso, né? Isso. A gente tem ainda, no nosso século, um penetrar mesmo das culturas pagãs nas novas gerações, principalmente nos grupos mais da esquerda, né? Até porque entrou muita onda revolucionária isso, mas enfim, o fato é que eu acho que a gente entende também um pouco do que é o panteísmo, que é essa noção de que Deus está em tudo e tal. Mas o panenteísmo, que é o panenteísmo, ele nem é o criacionismo, ou seja, que Deus, ele é o incriado, ele é totalmente diferente da criação, nem é essa ideia de que Deus está em tudo, mas é que tudo é uma emanação divina. Para usar uma metáfora para que as pessoas possam compreender, seria como se Deus ele fosse um copo e que ele tivesse água, só que ele tem tanta água porque ele é tão bom e ele está sempre emanando dele mais e mais e mais e mais e mais água, que o que sai para fora vem dele, mas não é ele. Então vai surgindo, né? O nous, a alma do mundo, da alma do mundo surgem as almas individuais e daí também a matéria. Então é sempre dessa emanação, 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 emanação. Então isso é o panenteísmo. Isso é o panenteísmo. Nem criacionismo, nem panteísmo. E o Plotino vai por assim. Mas
seria muito técnico entrar nessas diferenciações, mas seja de um modo ou de outro, ou seja num panenteísmo, seja num criacionismo, o fato é que a alma de um cristão ou a alma de um neoplatônico, ela quer ser reconduzida a essa unidade. E só que essa alma está muito bagunçada. Essa alma está muito bagunçada. Porque a gente tem as impressões sensíveis, que são múltiplas, né? Os nossos sentidos, eles se bagunçam muito fácil, principalmente se a gente não purifica a nossa alma. Se a gente pega a alma no estado assim que a gente nasceu, a gente vai estar sempre arrastada, porque os sentimentos, eles são totalmente fluidos. Os sentimentos são o rio de Ará. Aquele rio que a gente nunca está sentindo a mesma coisa. Uma hora a gente tá com fome, aí a gente quer comer um brigadeiro, daqui a pouco quer um bolo, daqui a pouco quer um pão, daqui a pouco quer uma pizza, daqui a pouco quer ser vegano, daqui a pouco quer fazer dieta, e daqui a pouco tá na festinha de criança comendo pirulito. Então, assim, se a gente deixar guiar pelos nossos sentimentos, vai ser isso. E, além disso, tem as impressões que a alma tem. Inclusive, quem quer levar uma vida cética, a maior dificuldade é lidar com a memória. Porque a gente está o tempo todo lembrando dos momentos de pecado. A gente está o tempo todo lembrando não só de pecado, mas também de coisas que não são pecados, mas que ficam ali poluindo a nossa imaginação. São muitas imagens. Imagina uma TV que nunca fica preta, sempre está passando alguma coisa. Pode não ser pecado, pode estar falando até assuntos maravilhosos, pode ser até lives no Instagram super enriquecedoras, mas é aquele barulho que não para, você nunca consegue silenciar. Então, a teologia negativa, ela vai ser uma via para te auxiliar a chegar nesse silêncio. Não um silêncio vazio, não é uma coisa de um budismo, de uma meditação no sentido de deixar a mente branca. Claro que aqui o budismo é mais que isso. Eu tô falando desse budismo ocidentalizado que chegou até nós. Até porque existem outros tipos de meditação, inclusive que trabalham com imaginação e tudo mais. Mas não vem ao caso. Mas vamos pegar essa imagem vulgarizada mesmo. Não é isso. Não é isso. Mas é um silêncio que reconduz. Tem até um livro da Gabriela Bauer, que é uma estudiosa do neoplatonismo, que é O Silêncio e a Contemplação em Plotino, alguma coisa assim. E então, assim, em termos concretos, práticos, como é que seria a teologia negativa? Seria sempre dizer o que Deus não é. Porque eu não posso falar o que Deus é justamente por... Eu posso falar como a Bíblia fala, por exemplo. Dionísio Areopagita, inclusive, comenta isso. Acho que nos Nomes Divinos, eu não lembro agora qual é a obra exatamente. Mas o Dionísio, ele comenta dessa possibilidade de trabalhar com a Bíblia, mas a Bíblia está lidando muito, seguindo essa via que eu falei ali, da herança do Fílon, de coisas alegóricas. Por exemplo, até me perguntaram hoje na caixinha do Instagram, Deus tem raiva? A gente pode falar de uma ira divina, mas alegoricamente. A gente fala para descer ao nível da compreensão, que a gente não iria conseguir compreender a ação divina sem justamente esse tipo de imagem, porque, como eu falei, a nossa inteligência trabalha com imagem ainda quando está no grau mais alto de discussão. Mas ela ainda está lidando com imagens. Então, nesse sentido, eu posso falar da Bíblia assim. Mas, se eu quiser ir para um nível mais profundo, mais ascético, mais silencioso, eu vou falando que Deus não é para me purificar disso. Para me purificar das minhas imagens, como dizer, Deus não é mal. Aí, depois eu vou também, Deus não é bom. Por quê? Porque ele está acima do bem. Mesmo quando eu uso bem, porque quando eu falo bem, a gente está associando muito a valores humanos, às vezes valores jurídicos, a moralismos. E daí é que a gente vai compreender, por exemplo, por que Deus endureceu o coração do faraó ali na Bíblia. Como que a gente vai entender determinadas passagens do Antigo Testamento? Quando a gente não entende, é porque a gente está olhando sempre com os olhares humanos, olhares jurídicos, olhares morais e todas essas coisas. E Deus está acima de tudo isso. Então eu vou sempre por essas negações como uma vassoura mesmo. Minha mente está toda poluída, minha mente está toda bagunçada.
e eu vou passando essa vassoura para me limpar de imagens, de impressões e até de conceitos, e dessa limpeza conseguir ser reconduzida a Deus num processo de purificação. Então, quando eu falo purificação no neoplatonismo, eu não estou falando purificação no sentido moral, por exemplo, no sentido vitoriano, que as pessoas têm hoje em dia, principalmente o cristianismo está muito impregnado de certo moralismo. Não tem nada a ver com isso. O puro significa aquilo que é sem mistura. É sem mistura. Por exemplo, o prazer, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O prazer, por que o prazer é impuro? Não é no sentido moral, não é porque é pecado. Por exemplo, quando você diz, o sexo tem algo impuro, não é no sentido de um pecado. Por exemplo, se você estiver fazendo um sexo com seu marido, não é nesse sentido. Mas é no sentido que ele sempre tem uma mistura, que é uma mistura com a dor. Porque o prazer sexual, ele vem junto de uma dor. Qual é a dor? É a carência, é a falta. Desejo tá ali no banquete de Platão. Quem não leu, lê. Desejo é falta. Eu só desejo o que eu não tenho. Então, até para eu ter esse aprazimento, e eu só, inclusive, consigo ter um aprazimento sexual se eu tiver desejo, sem desejo não há esse aprazimento, se antes eu passei por uma carência, se antes eu passei por uma falta. E aí as pessoas que valorizam tanto os prazeres, o fazem porque elas esquecem desse momento da dor que antecede o prazer. Elas esquecem isso, então elas supervalorizam. A mesma coisa, pode pensar os grandes prazeres sensíveis à comida. A comida é um grande prazer do ser humano. Se você comer depois de ter, por exemplo, você acabou de sair de um super jantar. Se você for para outro jantar, você não vai sentir esse prazer todo de comer. Se você estiver cheio. Você tem que ter passado pela fome e depois você vai sentir fome de novo. Então, esse mundo sensível, por melhor que seja, ele sempre é esse ciclo de dor e prazer, esse ciclo de dor e prazer, esse ciclo de dor e prazer. Então, quando se fala de uma purificação da alma, de uma alma totalmente voltada para si, dessa via cética, é nesse sentido, não no sentido moralista, não no sentido condenatório, não no sentido vitoriano, mas no sentido de uma coisa que não se mistura. Então, a pureza é esse grau de não se misturar. E, então, primeiro ponto, então, é essa teologia negativa. Outro ponto de outra herança, assim, que quando eu falo de herança do cristianismo, tá, gente? Só para deixar claro, porque pode ser que alguém tenha chegado na live agora, não sei. Não é no sentido de que o cristianismo copiou, né, o platonismo e tudo isso, que é a discussão do Dionísio Areopagita, inclusive. Mas é no sentido da minha vida, né? Aquilo que eu passei do neoplatonismo para o cristianismo e eu fui absorvendo é a questão da negação do não ser, que já é um princípio que estava lá em Parmênides, mas que vai reaparecer no neoplatonismo. Eles vão ser muito caros, até porque o neoplatonismo ele tem uma rede de influência muito grande. Então, quando a gente fala neoplatonismo, a gente está associando, por exemplo, Plotino a Platão, mas ele não é só Platão. Tem muito de Aristóteles, por exemplo, em Plotino, porque ele lia o Aristóteles como um continuador de Platão. A gente, principalmente depois daquele quadro do Rafael, aquele quadro em que a gente tem o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, a gente começou a ver muito Platão e Aristóteles como inimigo. Isso a partir de certa tradição de interpretação da filosofia, se começou a ver o Aristóteles como um inimigo do Platão. Mas se a gente for pegar os neoplatônicos, eles não leem Aristóteles como inimigo de Platão, e a gente tem que lembrar que Aristóteles teve anos da sua formação na academia, e que ele tem muitas heranças de Platão em sua própria filosofia, e os neoplatônicos leram o Aristóteles assim. E tanto leram que Porfírio, que foi um dos discípulos do Plotino, ele tem muito de Aristóteles ali. Por exemplo, a querela dos universais, o problema dos universais, que é o que vai dar origem ao nominalismo na Idade Média tardia, ele nasce de Porfírio. Ele nasce do Porfírio, a partir de um comentário ao texto aristotélico. Então a gente tem que ter muito isso em mente, tem que ter muito cuidado quando vai lidar com isso do Aristóteles. Mas o fato é que, então, o Plotino ele tem muito do Aristóteles também.
E ele tem muito do Pitágoras. E ele tem muito dos pré-socráticos, inclusive do Heráclito. Até porque também muita gente começou a demonizar o Heráclito, mas o Heráclito, ele tem muita coisa boa e ele foi influente para o próprio Platão. O próprio Platão bebeu muito de Heráclito. Mas isso é outra discussão, né? Que a história da filosofia, as coisas vão se juntando. Mas isso é outra discussão. O fato é que isso do Parmênides, se a gente quiser chamar assim, uma metafísica, uma ontologia de Parmênides, está muito presente no neoplatonismo e no cristianismo, que é a negação do não ser. Aquela coisa do não ser nada é. Tem gente que fica perguntando muito, hipóteses do não ser e tudo mais, mas isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo e até ignorância, porque o não ser é o que os medievais chamam de flatus vossos, ou seja, palavra vazia. A gente não pode, não tem, não sei, a gente fala de substâncias, a gente fala de coisas que são, coisas que não são, a gente não fala. Isso parece uma coisa sutil, mas não é uma coisa sutil. Isso tem muitas consequências filosóficas para a gente treinar o nosso intelecto e não fazer perguntas equivocadas. Um dos grandes exercícios da filosofia não é só o exercício de, como é que eu posso dizer, de falar, de discursar. Por exemplo, o próprio Sócrates. Qual foi o grande ensinamento de Sócrates? O grande ensinamento de Sócrates foi a como perguntar. Então, a filosofia socrática não é uma filosofia que ela vai dar, sei lá, o tratado tal, o conceito tal. Não é. Mas é um método. E é um método de ir aprendendo a fazer as perguntas corretas, porque se você não fizer as perguntas corretas, você não chega às respostas corretas. E essa questão de perguntar ligado ao não ser, a coisas que não são muito frequentes. São muito frequentes. As pessoas fazem muito esse tipo de pergunta. Então a gente tem que aprender a perguntar a partir da realidade e não ficar em coisas da nossa própria mente, coisas que não têm substância, que não têm fundamento, porque se você for ver, a própria imaginação tem lógica. A própria imaginação parte de coisas da realidade. Então, se você quiser criar um monstro de 3, 4, 5 olhos, ele copiou um olho que existe. O meu olho, o olho de Valério, o olho de um bicho, sei lá, o olho do cocô. Aí ele misturou com um rabo que partiu de uma entidade real. Então, a gente sempre vai estar lidando com essas coisas reais, essas coisas que são, por mais absurdo que seja o pensamento, a ideia, a colocação em questão, mas ainda assim há algo do ser que está ali presente. Então, essa questão da negação do não ser é muito importante. Ela foi muito cara para os neoplatônicos e também para os cristãos. Depois a gente pode ir para a questão do leito, das ideias. Há no neoplatonismo uma certa negação do sensível. Claro que isso tem corre rios de caneta sobre essa questão do sensível no neoplatonismo. Porque se a gente for comparar até o Plotino no neoplatonismo mais tardio, por exemplo, de Jâmblico, a gente vai ver que o Jâmblico ele vai trabalhar com teurgia. Então, a matéria e as questões sensíveis vão estar ligadas, vão ser positivas. Inclusive, por exemplo, a gente pode compreender a arquitetura como um trabalho teúrgico, porque a arquitetura seria uma imitação do trabalho do demiurgo. O que o demiurgo faz? O demiurgo é aquele que lá no Timeu de Platão dá forma à matéria. Então, a matéria, ela é por excelência amorfa. A matéria não tem forma. E para os gregos, ela pré-existe. Então, é diferente do cristianismo, que Deus cria a matéria. Para os pagãos gregos, a matéria existe desde sempre. Agora, ela não tem forma, ela é uma matéria indiferenciada. Então, o que o demiurgo faz é o seguinte: ele pega essa matéria indiferenciada e ele dá uma forma. E esse seria, por exemplo, o trabalho do artista. O artista, por exemplo, pense um escultor. O escultor pega lá aquele mármore bruto e ele vai até que nasce ali um Davi, por exemplo. Ou um pintor, ou um arquiteto. E por aí vai. E
Para o jâmblico, a gente tem que ter um trabalho na nossa própria vida de, por exemplo, dar forma até as nossas ações. A virtude, por exemplo, a aquisição da virtude é um trabalho de dar forma à própria alma humana. E a gente dá forma a partir dos hábitos. A partir dos hábitos. Então, de uma forma material, ligada ao movimento. Então, no neoplatonismo tardio, é certo que a gente não pode falar de uma negação da matéria. No Plotino, depende dos intérpretes. Há intérpretes que tentam resgatar ainda uma visão boa do sensível, mas de forma geral, a gente pode falar de uma certa negação, sim, da matéria, porque a matéria estaria muito próxima do não ser. Ela não pode ser não ser em absoluto, porque, como eu falei anteriormente, o não ser não é, mas ela é, por assim dizer, um dos últimos estados de emanação, e ela está tão, tão, tão distante da alma, do mundo, do intelecto, de tudo mais, que como se ela não fosse. Ela está muito, muito, muito distante. É assim, por assim dizer, a sombra, sabe a alegoria da caverna? Inclusive, muita gente chama equivocadamente de mito. Não é um mito, é uma alegoria. Eu não vou poder explicar aqui, porque seria uma Deixa pra longa outra live. explicação. Como? Deixa pra outra live pra entrar nesse ponto. Mas é uma alegoria. Mas ali a gente concebe muito, né? O mundo como sombras e tudo mais, a matéria como sombra. Então a gente pode sim falar de uma visão de Plotino do mundo como isso, como uma sombra mesmo. E aí a prevalência do eidos, que são as formas. A gente pode traduzir por formas ou ideias. Formas ou ideias é a mesma coisa, a depender da tradução. Então, ele vai falar assim dessas formas, a forma do belo em si, o bem em si, o justo em si, todas essas coisas. E aí, onde as formas entram no cristianismo, ou se elas entram ou não, também é uma discussão muito longa e é uma discussão que depende muito da escola. Vão ter padres que vão criticar avidamente as formas e vão ter padres que vão absolver. Agora, vamos dizer que essas formas existem na mente de Deus, no intelecto divino. Então, não são formas totalmente à parte, porque assim como a gente não pode falar de uma natureza totalmente à parte do sobrenatural, então natural e sobrenatural, por exemplo, em Máximo Confessor, que foi um grande padre, eles se encontram. E eles se encontram, isso é importante, porque no nosso mundo a gente vê muito um mecanicismo, o mundo como máquina. Hoje em dia se fala até do mundo como inteligência artificial, como se fosse um computador. E tudo isso não faz sentido, porque não, o computador é que vem do mundo e não o mundo do computador. As pessoas inverteram. Hoje em dia a gente vive numa perversão intelectual tão profunda que as pessoas chegam a pensar isso, pensar a linguagem do computador a partir do mundo e não o contrário, né? O computador a partir da realidade. Essa troca toda. Mas o fato é que esses eidos e não essas ideias para determinadas interpretações do cristianismo seriam a mente divina. Eu estava falando de Máximo Confessor, eu me perdi aqui, mas voltando, eu estava falando de Máximo Confessor, eu estava dizendo que o sobrenatural, o natural não é totalmente diferente do sobrenatural, porque não existe o mundo como uma coisa à parte de Deus, como uma coisa mecânica que existe automaticamente ou que foi criada por um relojoeiro cego que não participa mais. Não, Deus está o tempo todo, o Espírito Santo está o tempo todo no mundo, vivificando o mundo, e o mundo só existe a partir desse contato com o sobrenatural. Então as coisas se encontram. E desse encontro, a gente pode dizer que tudo isso vem das ideias, e as ideias seriam colocadas como uma mente divina. Então, tudo isso foi realmente uma abertura para que eu me aproximasse do cristianismo. E outra coisa também é a própria, como isso acontece na própria alma humana. Assim como a realidade sensível, no nível cosmológico, precisa participar e se submeter às ideias, assim também na nossa alma. Platão, ele fala de uma alma tripartida,
gente vai ter a sensação, a gente vai ter o timós, que está ligado à ira, e a gente vai ter o logos ou a razão. No cristianismo, a gente pode falar de 5 faculdades, depois. O número dessas faculdades são múltiplos, cada autor vai apresentar de uma forma, o Santo Agostinho apresenta de um modo, enfim, cada autor apresenta de um modo, mas a gente pode falar de 5 também, que é a sensação, a fantasia, que está ligada à memória, nesse sentido grego da palavra fantasia que eu falei no início da live, a razão, não, a opinião, a razão e o nous, ou o intelecto. E sempre o nível inferior tem que se submeter ao nível superior. Eu não posso ter a sensação dominando a minha alma, a sensação no topo da minha alma. Eu preciso que a minha sensação se submeta à minha memória e que a minha memória se submeta à minha opinião. Mas a minha opinião não pode reinar. A minha opinião tem que se submeter à razão. Minha razão tem que se submeter ao intelecto e o intelecto tem que se submeter à realidade. Não adianta também eu ser super inteligente, tá no idealismo pleno, porque se meu intelecto não se submete à realidade, eu vou cair em erro. Eu posso cair no gnosticismo ou no idealismo tipicamente moderno. E não o idealismo no sentido clássico, que poderia ser até chamado de hiperrealismo. Esse tipo de idealismo, porque são eidos, ideias que são a realidade e não que são algo da mente humana. Então, o platonismo e o neoplatonismo e também Aristóteles vão trabalhar muito essas vias de você reordenar a sua alma. Porque quando a gente está no mundo caído ou na sociedade, seja lá o que for, a gente tende a não ter uma alma tão bem ordenada. E isso tem várias razões. O cristianismo pode explicar pela queda, porque a queda foi um embotamento do nous. E por que a queda foi um embotamento do nous? Porque se a gente visse a realidade espiritual tal como ela é, a gente não conseguiria viver no pecado, enquanto a gente está em pecado. Por exemplo, a expulsão de Adão e Eva do paraíso foi um ato de misericórdia de Deus. Porque se Adão e Eva tivessem com o nous funcionando totalmente, eles iriam estar numa vivência infernal. Porque você, num estado de corrupção, vê o Deus de forma desnuda, sem um véu, ver Deus mesmo, ter essa visão face a face de Deus, isso é uma visão infernal. Não porque Deus te condena, mas porque você foge dele. A luminosidade divina passa a te queimar. Então, o fato de Deus velar o mundo, obscurecer o nosso luz e tudo isso é um ato de misericórdia extrema. É para preservar a gente. E isso não só em relação a Deus, quanto em relação a tudo. Se a gente visse o estado espiritual que estão as pessoas, em sua maioria a gente não iria conseguir conversar com elas, porque a gente iria ver todas as mentiras que as pessoas contam, todas as podridões que há dentro dela. A gente sabe que toda a alma, principalmente se você for estudar psicologia, você vai ver as coisas que aparecem em sonhos de filhos, sonhando matando o pai, matando a mãe, e tudo isso que está dentro da psique humana. Se a gente realmente conseguisse ver a realidade nesse sentido integral, sem o devido preparo, a gente não iria conseguir lidar com ela. Então, se tem um lado muito negativo no fato da gente estar com a alma desordenada, tem um ato de extrema misericórdia. E às vezes a gente esquece disso. Só realmente estudando essas tradições, por exemplo, o neoplatonismo ou os santos padres dos primeiros séculos, é que a gente vai entender também o lado bonito das almas começarem por essa via sensível, que é um lado da gente conseguir aprender e conseguir crescer e amadurecer. Porque o próprio Adão, ele cai porque, apesar de ter uma alma ordenada, ele não tinha um amadurecimento. Então, a gente precisa chegar nesse grau de amadurecimento. A gente precisa chegar numa alma ordenada a partir desses estágios. Então, e a gente chega a partir justamente dessa submissão. Das faculdades mais baixas até as mais altas. E claro que existe o Plotino, inclusive, fala na primeira Eneida, eu não lembro se é no 1.3 ou 1.2, alguma coisa assim,
eu teria que voltar ao texto, ele vai falando dos estágios que a gente vai passando até conseguir chegar finalmente à deificação. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de live. Tem 1 hora certinho agora. O Instagram não cortou, não? Normalmente ele corta, né? Não, a gente passou, inclusive na última também, e não cortou. Inclusive, deixa aproveitar o link para fazer algumas perguntas que eu selecionei algumas perguntas que fizeram aqui, só para não deixar passar. O Eduardo perguntou se o foco do neoplatonismo seria desconstruir a cultura cristã. Tu responde primeiro essa e depois eu passo para outra, porque é totalmente diferente assim o contexto. Olha, depende muito. A gente tem que realmente considerar que houve o escrito, né, contra os cristãos e o escrito neoplatônico, e foi um escrito muito forte. Então a gente pode falar de certa forma que determinados neoplatônicos estavam avidamente ali contra o cristianismo, estavam contra o cristianismo de certa forma com razão, porque o cristianismo, à época, ele teve muita violência também com as escolas pagãs. Mesmo sendo cristã, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que houve muita violência, sim, porque, na verdade, as pessoas precisam se converter pelo coração, as pessoas precisam se converter porque elas querem, e não a partir de uma destruição. A gente tem que lembrar que escolas foram destruídas, foram perseguidas. Tem o famoso exemplo da Hipácia de Alexandria, que era uma neoplatônica também, e que sofreu muito por cristãos, até de acusações morais também, tudo isso. Então, os neoplatônicos, alguns tinham realmente muita raiva e, de certa forma, com razão. Mas claro que os cristãos também tiveram muitas razões de ter raiva de pagão, tudo aquilo que eles sofreram com vários imperadores e tudo isso. São questões humanas, né? São questões humanas de guerras realmente, de culturas distintas e cosmovisões distintas. Sim. Uma pessoa tá fazendo um comentário aqui, ele disse neopaganismo. Inclusive, neopaganismo no lugar de neoplatonismo. Acho que eu falei neoplatonismo, né? Gente, isso aqui que vocês estão vendo é uma farsa. Eu sou completamente cega, por isso que eu tô aqui em cima, ó, tentando ler o que vocês estão falando, porque eu tô com um ring light aqui, meu óculos fica refletindo, por isso eu li neoplatonismo de fato, não foi sem querer. Ele perguntou se o neopaganismo, o foco do neopaganismo é destruir a cultura cristã. Sim, então, continuando aqui a resposta. Então, assim, Sim. tem esse lado, mas a gente também tem que lembrar que nem sempre, por exemplo, o Plotino dava aula para cristãos também. O Plotino dava aula para gente todo tipo. Sim. Então, tem isso também, mas depende muito das pessoas. Como hoje existem cristãos mais combativos, existem cristãos mais harmônicos. Enfim, isso aí vai de personalidade para personalidade e também de contexto para contexto, a depender do que eles estão vivendo ali na época. Mas sim, tem um escrito forte neoplatônico contra os cristãos. Certo. Aí tem também o Wesley, acho que Padre Wesley, inclusive eu acho que ele tá aí online. Ele perguntou se a relação de Plotino e Agostinho reside na concepção do conceito de alma. Olha, tem muitas influências, sim, da alma, das virtudes cardeais e tudo mais, mas também existe um pensamento próprio do Agostinho, né? São influências, nunca uma absorção absoluta, mas influências, sim. Entendi. Tu estava comentando ainda agora que Plotino teve seguidores, né? Ele foi influência para cristãos também. E eu vi, assim, a nível de curiosidade, que ele teve seguidores, os seguidores de Plotino, né? Os discípulos de Plotino. Tu comentaste que Sócrates falava para pessoas simples, enquanto Plotino já não era tão assim. E os discípulos de Plotino incluíam senadores, né? Incluíam médicos.
E até algumas mulheres também foram discípulas de Plotino. E eu esqueci de comentar isso também. Plotino, ele teve uma vida espiritual muito rígida, né? Quando a gente estava comentando por que Plotino não tá na nossa lista de filosofia para iniciantes, né? É muito complicado esperar, né, do iniciante adentrar nessa filosofia de Plotino, porque a vida do filósofo reflete a sua obra, né? Então, Plotino teve essa vida espiritual muito rígida, quase que ascética, né? E compreender a obra dele é diferente de começar ali por Platão, né? Passar por Aristóteles, como foi, inclusive, a experiência da Natália, né? E a experiência da Natália, que é o que é mais interessante, né? Como ela chegou até o cristianismo e também a evolução da sua vida filosófica, ela meio que reafirma a ordem da nossa lista, né? O ideal que a gente coloca na nossa lista, que é começar ali pelos clássicos, ali por Platão, Aristóteles. Gente, se vocês tiverem perguntas, aproveitem agora, certo? Que a gente já ultrapassou mais de 1 hora de live. E aí a Natália fica aqui para responder. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Trocou acima. Tem uns comentários engraçados aqui depois. A gente dá uma olhada. Ótimo assunto, estou Eu acho que a trabalhando. gente pode encerrar, né? Porque já foram mais de 1 hora. Eu confesso que eu tô bem cansada hoje. Isso. Bom, pessoal, essa live vai ficar salva, se Deus quiser. Eu não sou muito boa de Instagram, espero que eu consiga salvar essa live. E aí a gente vai encerrando. Alguém comentou aqui que foi uma aula gratuita. Realmente, eu estava aqui também aprendendo e anotando coisas que a Natália estava falando. Espero que vocês também estejam com lápis e papel na mão, porque foi uma aula muito brilhante. E eu queria agradecer, Natália, a tua presença aqui com a gente. Espero que tenham próximas lives contigo. Essa live deixou muitos assuntos aí para serem explorados numa outra ocasião. Estão perguntando se vai ficar salva. Eu espero que sim. E tem pessoas te elogiando aqui. É magnífico ver a Natália falando, né, gente? Ela vai falando, vai fluindo de uma forma tão impressionante que a gente pode passar 2 horas aqui ouvindo e se beneficiando muito. Então, muito obrigada, Nath, pela tua presença. E se quiser falar alguma coisa para encerrar, fica com a palavra. Obrigada, agradeço a Valéria por ter me chamado e a todo mundo que assistiu. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até mais.